eu queria agradecer a vocês que estiveram aqui durante esse ano comigo, né? Que para mim assim é muito importante que eu tenha essa interlocução. Ano que vem, eu vou dar continuidade, né? Acho que com outro tema, vou pensar ainda até janeiro, fevereiro, né? Mas a gente vai continuar falando da clínica psicanalítica, que é disso que a gente gosta, né? Então, para hoje, eu pensei, em falar a partir do que foi o nosso último encontro. Vocês estão me escutando bem? Sim, estamos. Tá, porque vocês estão travando um pouco para mim, mas acho que é a minha internet, enfim. No encontro passado, a gente falou sobre a fantasia ser fantasia de completude. E aí eu queria continuar falando um pouco sobre isso, a partir do banquete de Platão. Então, eu utilizei muito o seminário 8 da transferência, tá? Para pensar essa questão da fantasia como fantasia de completude. Eu vou fazer um resumo assim muito rápido do banquete, para quem não conhece, né? O banquete é um diálogo que o Lacan, um diálogo do Platão, que ele se utilizou para falar sobre a transferência. É um diálogo onde se reuniam pessoas importantes, né, da Grécia Antiga para discursar sobre a natureza do amor e sobre as qualidades de Eros, né? Então, o intuito do banquete era esse. E aí, é, nós temos algumas figuras importantes, eu vou falar bem rapidamente até chegar onde eu quero. Fedro, quando ele vai discursar sobre o amor, ele fala da metáfora de substituição, do amor como metáfora de substituição. Pausânias, ele vai falar do amor como valor de troca. Eristímaco, que é o médico, ele vai falar de uma harmonia no amor. E Ágaton vai falar da atopia de Eros. E aí a gente tem um discurso de Aristófanes, que é o que eu quero trabalhar hoje, que é um discurso sobre Eros, do desejo de completude, né? De que o sujeito, ele, de alguma maneira na vida, ele ache a sua cara metade. No discurso de Aristófanes aparece o mito da alma gêmea, que eu acho que, de certa forma, todo mundo conhece, né? É um discurso que vigora para a gente até hoje. Então, seria a busca pela cara metade, tá? Nessa parte do seminário, o Lacan, eu entendi como se ele dissesse que o discurso do Aristófanes é uma comédia, que o amor é uma comédia. Ficou isso para mim. Como se o Lacan tivesse ali pontuando isso, né? E aí é interessante porque o Aristófanes, ele era um dramaturgo, né? O pai da comédia na Grécia Antiga, e ele vai dizer que ele foi alguém que falou de uma maneira dramática sobre a questão de Eros, né? Sobre o amor. Um outro dado assim importante é que Aristófanes era inimigo de Sócrates. Tem um diálogo que se chama As Nuvens, aonde ele detona Sócrates, né? Os ensinamentos socráticos. Ele era contra a pedagogia socrática. Então, o Lacan ele vai deixando claro que o discurso de Aristófanes é o que vem antes do de Sócrates, não é à toa, né? Porque o discurso de Sócrates vai enfatizar a falta, enquanto que o de Aristófanes a completude, né? O almejar uma completude. E aí uma outra coisa que eu achei bacana de trazer é que o Freud ele toca no nome de Aristófanes em além do princípio do prazer. Quando ele se pergunta, no além do princípio do prazer, o que é o amor, ele fala do discurso de Aristófanes do banquete e ele vai dizer assim, que o amor é uma consequência lógica
de uma perda original. Então, é um Freud ainda do objeto perdido, né? Esse momento. O discurso de Aristófanes, ele exalta a esfera, né? Essa concepção de plenitude e de suficiência. Então, seria a fusão ali, o complemento, né, de dois virando um. Eu não sei se vocês conhecem bem o mito, mas Zeus estava preocupado, né, com algumas criaturas, que eram essas criaturas esféricas, suficientes e plenas, porque eram criaturas poderosas, né, de muita força. E Zeus, preocupado com isso, resolve então parti-los em dois, porque assim tornaria eles menos poderosos, né? E assim ele fez. Porque Então, a cada esfera é a metade. forma perfeita. Aí Isso, tá. e isso tem A uma questão é importância essa. grande na Grécia, né? Uhum. Mais do que nos tempos atuais. A esfera era vista como algo perfeito, exatamente como a Teresa falou. E aí, quando Deus dá esse castigo para essas criaturas, né, e parte elas em duas, cada metade passa o resto da sua vida procurando a sua outra metade, né? Tem uma frase do Aristófanes que eu não tinha, eu já li várias vezes no banquete por conta do meu grupo de trabalho de 2020. E tem uma frase do Aristófanes que eu não tinha ainda tido a sacada que eu tive agora, que ele fala assim, que quando uma metade encontrava a outra, eles morriam num inútil abraço ao se reunir. E eu dessa vez pensei, eu lembrei da frase do Lacan, né? Que a relação sexual não existe. Então, olha que bonito pensar, né? Morriam num inútil abraço ao se reunir. Então, A mesma por mais que lógica do Narciso. É a mesma sim, lógica do Narciso, sim. quando ele quer se reunir com a sua imagem. E isso é impossível, né? Então é bonito pensar que mesmo no mito de Aristófanes, né, da alma gêmea, aonde o que se almeja é uma completude, ainda assim ele lança essa frase. Eles morriam no inútil abraço ao se reunir, porque não adianta, não há como, tá feito, né? Tá partido. Tem até a ver com a imagem que eu botei para a chamada do grupo, né? Que é do coração partido, né? Com uma fenda no meio, que a gente lê como algo de um coração partido, mas de uma divisão talvez necessária. Talvez fosse essa a imagem que devesse vigorar, né? Em relação ao amor. Natália, Tá. esse abraço que seria a morte do desejo? Não. Esse abraço seria a impossibilidade de se completar a partir de um outro, né? Mas isso Seria é a morte do desejo. A morte não, a impossibilidade. a Porque o desejo é a impossibilidade falta. de Não, completude, né? porque quando tem a sensação de completude, não mata o desejo? Exatamente. Ah, A aí Tereza sim, está falando. Fala aí, Tereza. Essas figuras poderosas, eu ia falar isso, mas achei que era uma coisa que não era necessária. Elas eram poderosas porque, como elas eram plenas, elas não faziam laço. E a civilização e a Grécia precisava laço para haver sim, civilização. E elas eram absolutamente autossuficientes, eram isoladas. isso. Na- Tereza, eu vou falar desse ponto. Deixa eu Isso. mas, avançar mais um pouco. mas eu queria responder a Simone, se você não se incomoda. Rapidamente. Mas você me interrompeu. Então, me perdi agora. Ah, sim, então ele corta exatamente para estabelecer a completude e estabelecer o desejo. Isso. Na medida em que eles se Isso. encontram, há realmente o extermínio do desejo. A Simone está certa. Obrigada, desculpa. Obrigada, Tereza. Vamos avançar, que eu estou preocupada com a hora, tá? Para eu trazer todas as ideias que me vieram. Bom, então esse é um ponto, né? Do Aristófanes e do mito da alma gêmea.
é, essa busca de completude, de que um outro possa, de alguma maneira, te oferecer isso que te falta, né? É um discurso que ele ainda vigora nos tempos atuais. A gente vê, de alguma forma, o quanto as pessoas buscam por um outro que possa completar, né? Então, é muito comum a gente ver até assim a dificuldade das pessoas em admitir uma falta no outro, né? Não é uma coisa fácil mesmo. Então, talvez porque antes disso, né, de se admitir uma falta no outro, se tenha que ter admitido algo em si próprio, né? Que algo falta em si próprio. Então, as pessoas casam, né? Elas tomam um outro, de alguma forma, como seu. E isso tem a ver com esse mito da alma gêmea, né? Porque se você sente que algo te falta e você, de alguma maneira, encontra um amor, muitas vezes o sentimento que se tem é de posse, né? De que aquele outro é seu. Eu não sei se vocês viram a chamada do grupo, mas a gente vai discutir hoje aqui a monogamia, a não monogamia e o poliamor, né? Então, na monogamia, o que está em pauta é o sentimento de posse. Ou não, a gente vai falar disso, mas a princípio, nesse mito da alma gêmea, tem a ver com isso, né? O amor romântico, né? E a não monogamia e o poliamor, eles seriam, assim, me parece que são novas formas, né, de se relacionar, tentativas de se relacionar de uma outra maneira, para além das formas da forma que já está instituída, né? Que historicamente regula as nossas relações e o afeto, né? Que é a monogamia. E aí eu venho pensando que a não monogamia, e que eu acho muito interessante, porque é falado não monogamia, tem uma negação mesmo, né, da monogamia. A não monogamia e o poliamor estão ali tentando se desamarrar, né, desse discurso da procura de um que o complete. Então, talvez as falas de pessoas, né, dos pacientes ou de amigos que optam por uma relação aberta sejam assim indicativos das inquietações atuais, né, contemporâneas, ou mais que isso, assim, talvez nos sirvam de retrato para a gente pensar uma certa crise da relação a dois, né? Da relação monogâmica. Agora a gente escuta o significante trisal. Não sei se vocês já ouviram. Não só mais casal, mas tem o trisal. Então, essas novas formas de amor estão tentando lidar com o amor de uma forma diferente, né? Não que vão conseguir, enfim, porque é difícil, né? E isso está muito na boca dos jovens, né? Da juventude. Eu que já estou assim nos 40, a minha galera é muito monogâmica. Eu vejo muito esse discurso nos que estão com 20 anos. Meus sobrinhos, os amigos, né? No consultório, dessa possibilidade de um se relacionar diferente. E aí eu tenho me perguntado, e a psicanálise com isso, né? Como é que a gente vai pensar essa novidade, se é que é uma novidade, né? E aí eu busquei uma autora espanhola chamada Brigitte Vassalo. Não sei se vocês já ouviram falar nela, uma pessoa que está muito antenada nesse assunto da não monogamia e do poliamor. E aí ela traz uma, é, uma forma de pensar a monogamia que eu achei interessante de trazer para vocês escutarem. Ela vai dizer assim: a monogamia é um sistema, uma forma de pensamento que determina não apenas as nossas relações, mas também as formas de organização da sociedade. É uma estrutura que distribui e retira privilégios e articula ao modo de produção capitalista, racial, patriarcal e heterocentrada, promovendo violência contra os corpos que fogem das suas determinações.
Quando eu li é, isso que ela fala da monogamia, eu levei até um susto, porque eu falei assim, gente, então o buraco é muito mais embaixo do que só a relação a dois, né? Do que ser fiel a um outro. Isso tem a ver com o sistema imposto. E aí, por que que eu gostei dessa autora? Porque ao mesmo tempo que ela fala da monogamia dessa forma, ela também vai tecer uma crítica a um tipo do poliamor. E aí eu achei isso interessante, porque ela não determina o que é certo ou o que é errado, né? Ela só está ali expondo esses sistemas. E aí, do poliamor, ela vai dizer assim, que o poliamor não extrapola a lógica monogâmica e que enfatiza apenas a acumulação, reproduzindo uma liberdade individualista, descuidada, e que, por vezes, é baseada nas mesmas opressões às quais, teoricamente, se oporia. Ela fala um tipo de poliamor, né? Ela não engloba todos. E mais, assim, ela vai dizer, né, que a não monogamia, e aí eu acho que é isso que nos interessa, tá? Questiona o desejo de posse sobre o outro. Ou seja, a não monogamia é uma oposição à posse. Quando eu li isso, eu pensei assim, gente, Lacan era monogâmico, será? Penso, pensando nessa questão da posse? Provavelmente não, né? Ele devia ser não monogâmico. Tereza levantou a mão. Levantou? Estou dizendo que não. Ele tinha Não muitas é. mulheres. Ele tinha muitas mulheres, mas ele Ia. mantinha Silvia. Ele mantinha. Sim, Apanhava sim. de panela. Ela dava com a panela nele. Uma vez ela bateu. Isso aí é porque contaram, né? De gente que era Aham, muito próxima. Mas ele sim. tinha muitas mulheres, muitas. Agora, assim, o que que é interessante, tá? Da gente pensar do não monogâmico. O interessante é que ele questiona a posse sobre o outro. Esse é o ponto interessante. O que cada um vai fazer com isso é outra coisa, né? Mas ter um discurso que questiona a posse sobre um outro, achar que aquele outro é seu e que ele é a sua cara metade, que ele nasceu para você, é no mínimo interessante, né? Então, a não monogamia é um exercício de construir outras formas de pensar o amor, né? De confiança, de cuidado, né? E isso me lembra o percurso de uma análise. Inevitável. Não é à toa que eu me perguntei, gente, será que Lacan era monogâmico ou não monogâmico? Porque isso tem a ver, né? Ter posse sobre um outro ou não, a gente trabalha isso num percurso de Mas análise. ele era e não era. Ele era Aham, casado com a Silvia e tinha várias mulheres, fora a Silvia. Mas eu acho que a Eu sim. imagino, questão que eu está em imagino que jogo a aí é o Silvia, pacto, né? eu Oi, imagino que desculpe, ela não era Thalita. monogâmica, né? O que tem uma posse aí também, né? Isso aí já é uma questão mais do patriarcado mesmo, do que acho que uma questão que você está trazendo. Acho que a questão que você está trazendo, não sei, Tereza talvez saiba, mas acho que a mulher não devia ter essa Ô, liberdade de ter vários Thaisa, homens. olha só, os homens sempre foram poligâmicos, né? É assim que se fala? Sempre foram. A verdade é Ah, essa, mas muitas né? mulheres também. Só que na surdina, porque socialmente não é Gente, que aceito. isso? Que negócio é esse? De homem era assim, mulher era assim, que Pois discurso é, modelar, Vocês acham que é tudo vai igual? modelar. porque Tá. eu acho que o que junta duas pessoas e as mantém junto é um pacto, que você pode É. eventualmente romper, ou não. Existe Ou isso, mudar, os né? homens, a gente pode falar, os homens eram, as mulheres eram. A Pois gente é, está igual não é uma. a circunferência grega lá, né? Precisamos de uma Tereza, facada. Precisamos de olha, uma facada. Tereza, eu tendo a pensar, eu entendo o que você está falando, mas eu tendo a pensar assim que há uma diferença aí, né? De que os homens têm mais liberdade, ou tinham, porque eu acho que isso mudou de certa forma,
de ter outras mulheres. Isso ser mais permitido, tá? Mas, enfim, deixa eu avançar aqui, que tem mais coisa para Eu só trazer. quis, Mas Natália, acontece que o eu só fiz desejo está questão de falar. exatamente naquilo que não é permitido. O negócio é esse. É, O eu só fiz desejo questão de está falar porque eu acho que o ponto que você exatamente no estava que não é trazendo. permitido. Aí é que as mulheres, né, se lambuzaram. Deixa ela falar, Terezinha, um pouquinho. Vai, calma, gente. Eu sabia que vocês iam ficar assim. Eu sabia. Fala, Thaís, você quer falar alguma coisa? Não, eu fiz questão de falar isso porque eu acho que essa questão, se colocar se o Lacan era ou se o Lacan não era, eu sei que você estava apontando uma outra questão, mas eu acho que não fala sobre o que você tá, sobre o ponto que você necessariamente Isso, não fala sobre o ponto que você está trazendo. Só isso. isso. Vamos avançar. Obrigada. É, então, me parece que esse ponto aparece num percurso de análise, a posse sobre um outro, né? Ou não. Acho que a gente trabalha isso num percurso de análise. E aí é interessante pensar que o sujeito ele vai questionar e vai revirar esse ponto aonde ele supõe que falta a ele, né? E aí ele busca isso num outro e na vida. Ele vai fazer dessa falta uma outra coisa. No fim das contas, é uma causa, né? É isso que o causa. Então, assim, um outro ponto que eu queria trazer, né? Que mesmo na relação não monogâmica e em todas as suas variáveis, porque é como a Teresa falou, é, você não falou em contrato, né? Como é que foi a palavra que você usou? É um Pacto. Eu acordo, falei um de pacto. pacto. É um pacto Isso, simbólico. isso. Cada casal, cada relacionamento vai ter ali o seu pacto, né? Mas ainda assim, mesmo numa relação não monogâmica ou numa relação poliamorosa, os fantasmas serão os mesmos. Aparecerá ciúme, o sentimento de posse, né? E eu não sei se vocês lembram, mas da outra vez, no último grupo de trabalho, eu trouxe sobre a deusa da pesquisa, que era a Polinia, né? Que no momento onde se está apaixonado, é o momento onde você pode fazer uma pesquisa sobre si. No momento de crise de apaixonamento, você pode investigar algo sobre você. E isso se faz com o seu outro simbólico e não com o outrinho, né? Então, assim, das experiências que eu tive de paciente, né? Eu tive uma paciente que ela, há uns 2 anos atrás, que ela tinha um relacionamento poliamoroso. Era ela e mais três. E eu lembro, assim, que no início nossa, que maravilha, né? Vamos ver, que coisa moderna, vamos ver como é que é isso. E aí ela me contava as coisas e eu falava assim, gente, é a mesma coisa, é uma confusão maior ainda, né? Porque tinha assim, eu olho mais para ele, ele olha mais para ela, e aí eu tenho ciúme dele, tenho ciúme. Uma confusão, né? Generalizada de quatro. Então, se dois já é difícil, né? Você imagina quatro. E para mim, na época, ficou muito claro isso, de que ainda existia um discurso monogâmico, de posse, né? É, uma outra questão que aparece muito em quem tem relacionamento aberto. Quando falam isso, eu tenho relacionamento aberto, eu faço questão de ouvir aquela pessoa ali, que eu quero saber o que que se passa, né? E eu já ouvi umas 2 vezes assim. Quando eu abri o meu relacionamento, foi o momento em que eu mais fiquei só com aquela pessoa. Ué, mas como assim, né? Quando você abriu o relacionamento, então foi o momento que você foi mais fiel ao marido ou à esposa, né? É curioso pensar o que que acontece. A gente pode pensar, a partir do momento em que não é mais proibido, talvez a pessoa não tenha mais um interesse em outros. Ou a gente também pode pensar que aquele sujeito ainda está imerso num discurso monogâmico, né? Onde ele deve ser fiel a um. Então, a fuga, a monogamia, né? A não monogamia, ela ainda assim não resolve. Meu ato falho foi ótimo, né? Ai, ai. E aí eu comecei a pensar essa questão como um percurso de análise. Vocês estão doidos para falar, né? Mas deixa eu finalizar aqui, peraí.
Eu pensei essa questão a partir do percurso da análise, que vai levar o sujeito ao contato com o seu outro. É esse o ponto que eu estou querendo trazer. Diferente de um sujeito que está ali se colocando nessas relações diferentes, a princípio, né, de relação aberta ou de poliamor, tentando sair do discurso de posse, mas através de um outrinho, e não do outro simbólico que está em si próprio, tá? E aí que entra Sócrates e Alcebíades, né? Estão lá esses personagens no banquete de Platão, é, e que é muito interessante porque nesse seminário Lacan já começa dizendo, Sócrates ele é uma figura sempre comparada do analista, né? E o Lacan ele já começa dizendo nesse seminário 8 que na transferência há uma disparidade subjetiva, só há um inconsciente. Não há dois, né? O inconsciente ali do analista não entra, ele é um analista, né? Ele é um veículo para que aquele sujeito acesse o seu outro, né? O seu inconsciente. E aí, quando Alcebiades entra, né, no, na festa, né, no banquete, ele chega embriagado. Em todos os lugares que você lê sobre o banquete, fazem questão de dizer sobre esse ponto, que Alcebiades chega muito bêbado, trocando as pernas. Ou seja, ele chega embriagado de amor. Esse é o ponto. Completamente é, doido de amor, né? E aí ele chega na casa de Ágaton, porque a festa está sendo lá, e ele começa a dizer que o discurso agora não será para Eros, será para um outro. E ele começa a fazer um discurso para Sócrates. E Sócrates, muito sagazmente, vira e fala assim: olha só, ô rapaz, você está na casa de Ágaton. Tudo que você está dizendo para mim não é para mim, é para um outro. É para ele, né? Então, um percurso de análise vai fazer o sujeito acessar a falta, né, a maneira como ele deseja, que ele supõe que ele vai se completar, de uma maneira radicalmente diferente, né, do que qualquer outra que a gente vê por aí. Então, eu tenho pensado assim que você pode ler tudo sobre poliamor e não monogamia, mas se você não acessar esse outro em você, nada disso vai adiantar, porque não tem a ver com isso, né? Um outro ponto que eu queria colocar é que o analista também, assim como Sócrates, ele não pode querer ter a posse do analisando. Parece óbvio, né? Ah, isso é óbvio. Mas não é tão assim, porque isso é difícil. Esse é um dos pontos da análise que a gente precisa estar sempre retornando a isso para poder pensar. Porque um analista que, que onde vigora, né, um discurso de posse e de monogamia, digamos assim, para ele não vai se deixar cair. E aí tem no processo de análise, né, o analista ele não pode querer ter a posse ali do analisando, porque ele está avisado da queda do sujeito suposto saber. E que, aliás, ele trabalha para isso. Gente, olha que bonito. Ao mesmo tempo que ele está avisado, o paciente ele só aprende a amar amando, fazendo e no processo, né? Ali com o outro. E o analista ele tem que estar avisado da sua própria queda. E, e se deixar cair, né? Isso é difícil para caramba, eu suponho, né? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Acho que eu falei tão rápido. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Tereza, você está com a mão levantada. Você quer falar Eu ainda? queria falar, quero, se você me permite. Fala. Você está trabalhando a questão da fantasia, né? Você, no final, Sim. você começa com a sua fala focando isso.
termina sua fala focando nisso. Quando você se anima com essa questão de poliamor, que eu acho que você ficou muito animada demais com isso. Bom, enfim. Eu O queria. poliamor é uma revolução, é revolucionário. Deixa eu falar o que eu penso agora, Fala. se você estiver interessada. Se você tiver. Muito. Então, a questão da fantasia se coloca aí porque o objeto, né, que você disse, a posse do outro, e aí você falou de 4, de 3, de 2, enfim, o objeto não é a pessoa que está ali do lado. O objeto é constituído, você sabe disso, pela fantasia. Ele é constituído pela falta. Eu vou trazer um fragmento clínico que vai mais ou menos falar disso. Outra coisa, a questão do inconsciente, o meu inconsciente, o inconsciente do outro, eu não consigo entender isso. Queria até que você me explicasse melhor. Porque, para mim, inconsciente é uma função, uma forma de funcionamento. Então, eu não posso colocar como se ele fosse algo, né, que é meu, que é do outro, que passa de um para o outro. Isso Interessante. tudo tem a ver com a fantasia. Isso tudo tem a ver com a fantasia. Quando eu me relaciono com alguém, e quero defender que as mulheres sempre tiveram, pelo menos a minha geração, que já é muito mais antiga que a sua, as mulheres sempre tiveram vários objetos de amor. Essa história do poliamor, que essa moça aí fez o livro e tal, não é nova, né? E ela é até alguma coisa muito própria do feminino. Eu vou trazer um fragmento clínico bem antigo, que vai trazer disso. Era um casal, e um casal muito ativo sexualmente, um casal que estava se refazendo das suas relações, e o marido disse para ela assim: eu não sei como é que você, depois de tanto tempo, ainda quer transar comigo. E ela responde: quem é que disse que quando eu estou transando com você, eu estou com você? Tá? Aham. O cara levou um soco no estômago e tal, não sei o quê. Mas é bonito porque isso vem mostrar que o fato de você ter um marido e só transar com o marido não quer dizer que você não esteja fazendo Transa com a poliamor. fantasia, não é com ele. Porque ele a é só um fantasia, você pode trepar com o mesmo homem, com vários homens diferentes. Uma trepada exatamente. só, na mesma trepada, você pode estar com os 5 ali, 6, 7, quando você quiser, meu amigo. Porque Eu concordo, o Tereza. erotismo não é uma questão de concordar nem acordar, não tem corda nenhuma a história. O erotismo, já desde Freud, é por qualquer buraco, é por todos os buracos. Então, em cada buraco você pode colocar um objeto de amor, entendeu? E olha que a gente tem buraco, né? Então, Mas olha só, isso aí tem a ver com o percurso de análise, tá? Porque não vai ser todo mundo que vai pensar dessa forma, Tereza, ou conseguir acessar a sua fantasia dessa maneira, tá? Eu acho isso. Por isso que eu disse olha, que por isso que eu disse que eu acho que o percurso de análise nos proporciona isso. eu não Abrir vejo mão isso, da eu não ideia vejo de isso. Eu não vejo isso. A minha avó nunca fez análise e me ensinou essas coisas. E ela dizia isso na lata. Minha avó nunca fez análise, tá? Minha avó. Isso que eu estou dizendo aqui, essa experiência, é da minha avó. Aham. Tá? Então, não vamos achar que a análise é a panaceia do mundo. A análise é uma coisa muito importante, mas tem uma coisa que é de estrutura. É de estrutura. E o feminino é muito De propício transmissão, né? a fazer isto, porque o feminino ele dança, ele vigora no não fálico. Os homens estão muito mais atrelados a fixar o objeto do que as mulheres. Aí eu quero me corrigir, não é os homens ou as mulheres, mas é aqueles que habitam o feminino, como muitos homens que habitam o feminino, podem fazer um percurso por vários objetos. E as mulheres que habitam o feminino também, porque tem mulher que não habita o feminino. Então, não tem a ver com percurso de análise, para mim é uma questão de estrutura. Obrigada. Obrigada a você, Tereza. Arrasou.
Muito obrigada mesmo. Você é uma que sempre contribui muito. Ó, você falou uma coisa importante. Agradeço a minha avó. É. Ai, ai. Qual era o nome dela? Qual era o nome da sua avó, Tereza? Viva a transmissão, né? Familiar. Você falou uma coisa. Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês ainda estão travando para mim. Estão, né? Você falou uma coisa, Tereza, que é a do inconsciente, né? Porque eu disse que só há um inconsciente, e aí você disse que o inconsciente é como se o inconsciente não tivesse um dono exatamente, né? Eu concordo até com o que você está trazendo, mas a ideia que eu quis colocar é que o analista ele tem que estar avisado de que ele não vai entrar nessa cena, entendeu? Que a cena ali de uma análise tem a ver com a fantasia daquele sujeito, com analisando. É, outra coisa que você falou, quando você estava falando até da sua avó, eu lembrei de uma vez. A Onesir tá aí? Tá aí não, né? Teve um dia, já tem uns anos atrás, que a Onesir fez 60 anos de casada. A gente estava aqui em Niterói, Onesir fez 60 anos de casamento, eu tinha casado, sei lá, 2 anos, tá? Tinha de casamento. E aí eu virei para Onesir e falei assim, Onesir, qual o segredo? Me conta, né? Como é que pode você estar casada há 60 anos? Não é possível. E aí ela me disse assim, eu casei várias vezes com vários homens diferentes. Foi essa a resposta dela para mim. E que eu, na época, entendi bem, assim, falei assim, tá aí, né? Há que se haver, não só, como você disse, essa coisa da fantasia, de poder estar com vários ali, né, da sua fantasia, mas que na relação a dois, né, e aí de homem e mulher, há que se ter uma mudança, né, cada um, e que isso seja aceito ali um pelo outro, né? Enfim, pensei nisso agora. Fala, Thaisa. Então, bacana, isso tudo me fez pensar tanta coisa. É, as questões que a Teresa trouxe agora também, né? Eu não sei, porque a Natália traz, começa, né? Quando você começa a falar, você fala dessa autora, ela fala um pouco, ela historiciza um pouco o amor e a questão da civilização, das igrejas, do controle, dessa coisa monogâmica por aí. E eu acho que isso tem um valor que não é dispensável, né? Assim, enfim, a família, né? Como se estrutura a família e etc. E também acho que a fantasia, ela não é sem, ela é permeada também, né? Pela estrutura social, né? Então acho que essas coisas conversam de alguma maneira sem discordar, assim, né, Tereza? Em nada do que você falou, mas assim, acho que isso é importante da gente pensar que há aí alguma coisa que se possa pensar assim em termos de não novidade, porque eu acho que o amor, né, como a Natália mesmo trouxe, depois que eu ver que a paciente com 4 tinha os mesmos problemas, né, o amor e a fantasia, ela tem uma estrutura que não vai mudar, independente da civilização, enfim, da forma social que a gente tenha, mas que vai poder trazer novas maneiras, enfim, aumentar, lastrar o discurso, enfim, coisas que a gente possa ouvir e trabalhar melhor, né? E aí, só tinha duas coisas assim do que você falou antes, Natália, antes da Teresa falar, que eu achei que era importante, assim, que eu fiquei pensando. Você falou assim, o Lacan com certeza não era poligâmico porque ele não tinha essa coisa de posse, né? E aí a gente pode pensar, primeiro assim, quando você começou a falar, achei interessante, você falou que a fantasia da última vez, a gente chegou à conclusão de que é sempre de completude, né? E aí, na hora que você falou isso, eu me equivoquei um pouco, assim, né? No sentido de que se ela é sempre de completude, ela é também sempre de incompletude, né?
Porque ela é sempre Aham. uma maneira de lidar com a incompletude, é uma maneira de tamponar ou de lidar mesmo, né? De se relacionar, né? Sim. Com a incompletude. E aí, essa Ô, coisa do Thaisa, é não igual o querer a conceito do posse, eu mais fiquei pensando na gozar. questão de nada mais O con- analítico do que não querer posse. Eu acho que mais analítico que não querer posse é sustentar a escolha. Aham. Porque a escolha, ela joga o sujeito de frente para essa cena fantasmática o tempo todo, né? Assim, de que... Ou com a própria incompletude, né? Daí ou ele vai sustentar com a fantasia, ou depois, no final de análise, talvez, enfim, de uma outra maneira, ou enfim. Sustentar a castração. Mas achei que essa questão da não posse, na verdade... E aí, quando você falou assim também que um casal de amigos resolveu que fosse aberta, então, a relação, e daí começaram a se relacionar melhor. E daí eu acho que porque cai um pouco a fantasia mesmo, porque o desejo, né? Você tá com alguém é sempre por desejo, né? É sempre uma escolha. É sempre dessa ordem. Você sempre pode estar com outras pessoas, né? Enfim, cai um pouco da fantasia também. E aí o desejo aparece com mais força e talvez une realmente esse casal enquanto escolha, é uma escolha, né? Enfim, coisas que eu pensei. Thaisa, muito obrigada. Você me fez pensar numa coisa. Você falou que eu estou dizendo da fantasia como uma fantasia de completude e que isso aponta para uma incompletude, na verdade, né? Eu lembro que quando eu entendi um pouquinho do conceito de mais de gozar, foi assim, porque quanto mais o sujeito tenta recuperar, mais ele aponta dizendo que não tem nada ali, né? Então você tenta recuperar e está apontando para, mas não tem nada ali, né? Me fez E é lembrar bom disso. que ele se defronte com essa impossibilidade, né? Aham. E Isso é essa autora, fundamental, Thaís, eu porque é isso achei. que mantém a busca, o desejo, né? Eu queria fazer Sim, só uma observação que você estava trazendo, toda essa questão da posse. Na verdade, ninguém possui ninguém, não tem isso. como. Essa talvez seja a fantasia das fantasias, você achar que você possui alguma coisa, algum objeto. Você não possui. E voltamos para o mesmo ponto, o fato de inconscientemente, né, a falta estar lá, né, garantida para o sujeito, que ele pode buscar, né, o tempo todo, ele vai buscar o que ele não vai achar. Porque estruturalmente, aí voltamos para essa diferença entre falta e perda. Estruturalmente, uma perda se operou para que ele pudesse se constituir como sujeito. Então, sempre vai faltar, né? Então, é bacana porque você está falando da questão da fantasia, e eu mandei uma mensagem para você no privado para dizer o que eu vou te dizer agora. Eu acho que esse é um ponto crucial. Eu acho que ano que vem, talvez você pudesse seguir, se você quiser, evidentemente, trabalhando esse assunto, porque é um assunto que você pode abordar de várias maneiras e ir aprofundando. É uma questão difícil de trabalhar, sobretudo quando a gente pensa na clínica, porque tudo gira em torno da fantasia. Você Exatamente. pode trabalhar, inclusive, Tereza, acho que está querendo falar, mas só um minutinho, Tereza. Não, Você pode trabalhar, inclusive, em função da travessia da fantasia e do final de análise. Isso é um assunto muito importante. Mas até chegar lá, tem toda a questão, revisitar, né, a constituição subjetiva, como em cada uma dos estruturados, ou seja, resposta ao modo de estruturação da fantasia de cada uma como é que se diz? Das clínicas, né? Seja da histeria, seja da neurose obsessiva, seja das perversões. Aham. Como isso se coloca? Você pode abordar de várias maneiras. Você pode, por exemplo, trabalhar em alguns meses, trabalhar só na histeria, depois só... Sim. Eu estou te dando uma sugestão. Óbvio que você não Aham. pode fazer isso. Eu acho Mas que você tem razão sobre eu isso da acho que fantasia. que Ela você aborda tudo da trouxe esse clínica, né? ano o que você trouxe esse ano, que foi super rico, eu acho que a gente ainda pode aprofundar um pouco mais, é o que eu acho, né? Legal.
Ai, bom ouvir isso de você, Tereza. Você foi alguém que veio a todos os encontros, as duas Terezas. Ó, estão no É. meu coração. Não vem me É porque possuir, é não. muito, Não vem me gente, possuir. porque para mim é muito importante ter esse eco de vocês, porque é a partir Para disso que eu todos penso, nós, entendeu? para todos Né? nós é A partir disso que a gente importante. se relança. É Eu quero soltar importante umas porque isso frasezinhas. retorna para nós pensar coisas que a gente não pensa tudo da teoria. A gente poder pensar teoricamente a partir da clínica. Então, Ô, é Tereza, importante para você, Milone, mas para nós também. é, deixa eu falar só uma coisinha a partir do que a Tereza disse, porque você falou das questões do final de análise. Quando hoje eu trouxe, né, do analista não poder ter esse sentimento de posse, tem a ver com esse ponto, né? Porque é igual a lógica dos cartéis. A gente já começa um cartel sabendo que ele vai acabar, né? Sim. O fim já está dado desde o início. E em toda análise vai ser assim. E se a gente vive, né, um discurso, se a gente está imerso nesse discurso monogâmico de posse, nós analistas devemos estar avisados disso, né? Mas se você fala de Entende? posse no lugar do analista, não tem analista aí nenhum. Então, não tem, é Não verdade. tem Você analista está aí. certa. Você está certa. Não tem, aliás, tem analista pontualmente, né? Só que esse é um Nem ponto pontualmente. crucial, né? Nem Nem pontualmente. Nem pontualmente. Não teria. pontualmente. Direção da Nem coisa. Olha pontualmente. só, É. o encontro é sempre faltoso. O É, objeto é sempre o objeto que não há. O desejo é sempre transgressor. Então, são coisas assim, pontozinhos que eu acho que a gente não pode abandonar na hora que a gente for desenvolver um tema na psicanálise. Né? São coisas básicas ali. verdade. Porque senão é muito tentador a gente fazer uma leitura sociológica, né? Uhum. Porque isso está sempre sendo envolvido com a psicanálise. É muito tentador, né? Porque a sociológica é uma ciência e ela explica e ela fala do universal. Né? E a psicanálise não, né? É sempre um a um e é sempre dessa falta que se parte. Então, a leitura sociológica, né, de que é assim, que é assado, que o homem é não sei o quê, que a mulher não sei o quê, que o brasileiro é não sei o quê, que o americano é não sei o quê, é muito tentador, porque a gente consegue fazer um todo aí, né? Obrigada, Tereza. Assertiva. Mais alguém? E também, Natália, nisso que você falou, assim, eu achei interessante agora que a sua marcação que a Teresa fez, é que você falou assim, como é que é? A monogamia de posse, né? Eu acho também, você mesmo falou no início que não se pode afirmar isso, né? Você não pode, a gente não pode afirmar que Aham. uma escolha amorosa seja a partir da posse, né? Você pode escolher por... Você pode ser Até por saber que você não tem nada sentimento de ali, você pode posse, ficar né? escolhendo todo A dia. única coisa que se pode possuir, assim, falando, brincando com essa questão, é a própria fantasia, ao final da análise. Você pode se apossar, né, da sua fantasia, porque você inventa um outro lugar para estar no mundo, né? Então, você pode apontar para o lugar onde você esteve na fantasia do outro. E, portanto, você cria para você uma ficção. Estou querendo falar de uma ficção, porque alguém finalizar sua análise não quer dizer que o sujeito vai deixar de fantasiar, de modo algum. Ele vai seguir fantasiando, sabendo que isso é uma ficção. Aham. Nossa, mas isso faz toda a diferença, né? Sim. Até quando for uma fantasia de algo que apareça como algo que vai prejudicar o sujeito e ele poder falar assim, olha ela aí, né? Olha a fantasia aí, já é um aviso, né? Tá divertido, parece, né? Gente, Eu hoje. O sujeito não faz a fantasia, ele é feito da fantasia. Ele é feito da fantasia, mas ele pode criar ficções, criar Lógico, fantasias, exatamente. lógico. Eu hoje tive uma. Assim, não por acaso, talvez eu tenha colocado esse assunto em alguma pauta, que esse assunto eu fiquei pelo menos hoje 1h30 discutindo isso no WhatsApp. Eu estava esperando uma audiência e aí eu tive que ficar esperando, e aí
Eu fiquei no WhatsApp e surgiu o assunto, provavelmente não foi por acaso, mas eu tenho uma grande amiga que ela tem. É muito engraçado como é que a defesa das pessoas funciona, né? Ela é uma engenheira e ela, por N razões, acabou caindo nas humanas, foi fazer um doutorado de história, e ela acabou escrevendo um livro que ela prova por A mais B que a monogamia não é social, não é cultural. Porque ela tem, eu acho assim, ela tem tanto pânico, né, desse modelo cair, não se sustentar, que ela foi buscar razões, né, como a gente sabe que todo mundo nas ciências eventualmente faz, é, que direcionassem a tese dela, ratificando que a monogamia é inata. E assim, é uma discussão assim que, lógico, não leva a lugar nenhum, né? Porque ela tem uma Ah, passou certeza, seu tempo lá, né, Simone? Passou seu tempo. mas a gente. Não, mas aí tinha uma outra que falou: eu rodei, caí na monogamia porque o resto é mais caótico. Aham. Tem um Então tem isso significado também. que perpassa a história do poliamor e da não monogamia, que é a confusão. É o que eu escuto. Sim, Dos vídeos que eu assisti, é esse significante, confusão. Eu, gente, porque né? porque vamos botar assim, a traição na monogamia não deixa de ser um combinado não dito, muitas vezes. Sim, pode Muitas, ser, né? muitas, muitas vezes pode ser um pacto também, só que não está estabelecido, né? Não foi dito verbalmente, mas foi, de alguma forma, incluído na relação das pessoas. Ou porque a pessoa, um deles aceitou desde sempre, né? Ou porque a coisa vai acontecendo e fica mais fácil acomodar tantas coisas, né? Porque é isso, a monogamia, como essa tua escritora que você citou, falou, é um sistema. É. E assim, essa escritora fez com que eu pensasse assim que a coisa está para além da relação a dois. Isso que me chamou até a atenção, Tereza Meloni, para pensar a coisa social, né? Eu concordo com você, acho que cada sujeito tem que se responsabilizar, né, por suas escolhas, sem dúvida. Mas eu achei assim, foi uma novidade para mim pensar que a monogamia, ela é inclusive um sistema de privilégios, né? E que deixa à margem, por exemplo, quem é LGBT, porque de alguma forma há uma incidência maior de casamentos héteros, né, por conta da reprodução, porque estar a dois tem a ver com reproduzir. Então, tem todo um discurso Qualquer, que que está para todos, né? qualquer modelo ou qualquer sistematização que se ocupe das pulsões, e aí eu quero dizer pulsões, porque toda pulsão é sexual, então é todas as pulsões, e qualquer modelo que se ocupe disso é fadado ao insucesso, porque é impossível você modelar, controlar, dizer é melhor poliamor, é melhor a 2, a 4, a Isso 5. sim. Qualquer fechamento sociológico, digamos assim, vai falar, porque a pulsão é singular, né? É Inédita. isso, Qualquer civilização vai trazer mal-estar, né? É É mesmo que dizer isso, isso né? aí. Perfeito. E aí, defendendo o percurso de análise, Tereza Meloni, você falou, minha avó não fez análise, tá, mas ela é uma pessoa especial, sua avó. Mas um percurso de análise, né, é um caminho que proporciona o sujeito procurar em si, né, uma mudança em si, não no outrinho. Mas sabe o que eu acho, Natália, dessa diferença que você estava, que a Tereza falou? É porque eu acho que a diferença que você está falando, porque ela está falando, é o se autorizar. Uma coisa é você se autorizar que você pode estar com o teu marido na A pessoa cama e estar convida, gente. pensando no que você quiser, que a sua fantasia é livre, que você possa gozar do que você quiser. Mas isso sempre aconteceu. As mulheres podiam até se culpar depois, mas isso sempre aconteceu, porque isso é causa da fantasia, isso se Vivas produz. histéricas. Isso.
A Pessoal, vamos dar transgressão do 5 desejo minutos aí de sempre intervalo para eu começar a falar para vocês também. A transgressão do desejo sempre existiu. O que o percurso de análise vai dar é apropriar-se disso para fazer alguma coisa. Mas o percurso de análise não vai dar essa possibilidade de poliamor, de 4 e 5, nada disso, porque isso é estrutural. Sim. Eu acho toda essa história de poliamor, acho tudo isso reativo. Isso é reativo. Sintomático. Uma tentativa de dar conta da relação sexual. Isso. Mas como disse, só para finalizar, como disse o próprio Aristófanes, né? É morrer num abraço inútil ao se reunir, né? Gente, muito obrigada, tá? Muito bom, Ótimo. Nanda. Daqui a 10 minutos a Tereza, então, né? Não, daqui a 5, não é? Daqui a 10? Não, são 7h20, daqui a 10 minutinhos. Ah, tá. Daqui a 9 minutos. Gente, valeu mesmo, adorei. Melhor nem sair daqui, né?